I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos nossos queridos e amados irmãos de Corinto, aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. O tema da mensagem de hoje é: quando estou fraco, então sou forte. Ok? Quando estou fraco, então sou forte. Numa perspectiva do mundo, não é execuível isto. Como é que eu, estando fraco, eu posso ser forte? Mas hoje, à luz da palavra de Deus e conforme as palavras do apóstolo Paulo, nós vamos aprender e conseguir compreender os motivos pelos quais nós nos encontramos fortes quando nos sentimos fracos. Vamos entender a razão pela qual nós temos o privilégio, em meio à fraqueza, nos sentirmos poderosos, animados, fortalecidos, em meio a todas as tribulações, em meio a todas as tempestades. Aliás, hoje vai ser desenhada uma nova perspectiva, uma nova visão em relação a todos os sofrimentos que você já passou, ou poderá estar a passar, ou poderá vir a viver. Pense nos mais diversos sofrimentos pelos quais, tempestades, você já passou. Com a perspectiva do texto, de acordo com o ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá, a sua mente hoje, em nome de Jesus, vai se abrir. E a perspectiva que você vai ter das tribulações vai ser outra. Você vai dizer: eu posso estar fraco, mas em Cristo eu sou forte. Eu estou forte. Você vai entender isso. Mas antes de mais, vamos ler o texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 10. E o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ouviu palavras inexprimíveis, viu coisas que não são qualificáveis, quantificáveis, descritíveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, para que não me ensoberbecesse, pela excelência das revelações, foi-me dado, foi-me colocado, foi-me espetado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual, 3 vezes, acerca do qual do espinho que me foi cravado, orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: quem? O Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na minha fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, repito, porque sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, sinto prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque quando estou fraco, então sou forte. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças nesta noite por esta oportunidade maravilhosa que nós temos de meditar, ouvir, escutar a tua palavra. Ajuda-nos, Deus, tira de nós todo o espírito de distração, pressa, ansiedade que nos leva a fazer coisas e que não nos deixa, Deus, interiorizar, meditar, usufruir, nos alimentar da tua presença. Retira de nós o anseio de ir para casa, o desejo dos afazeres diários e ajuda-nos a conectar à tua palavra. Retira de nós todo o cansaço de um dia de trabalho, retira de nós todo o pensamento que bloqueia as nossas mentes, retira tudo isso de nós somente pelo privilégio, o prazer de estar na tua casa, usufruir da tua presença. Pai, alimentar-nos da tua palavra em nome de Jesus Cristo. E assim seja. Amém, e amém, e amém. Diga assim: eu vou desfrutar deste banquete que Deus preparou para mim nesta quarta-feira. Eu vou desfrutar desta mesa. Essa é a postura do crente, do cristão, desfrutar da mesa do Senhor que é colocada pela frente. Amém. Glória a Jesus. Todos nós sabemos que como cristãos não estamos imunes às tribulações e às provações, aos sofrimentos deste mundo. Já é notório, sabido, conhecido que enquanto formos seres viventes desta terra, nós iremos passar por tribulações. Já foi pregado, ministrado sobre isso e nós temos que estar conscientes disso. Temos que entender que isso faz parte da nossa vida. Mas também é perceptível e entendemos que quando estas tribulações e essas provações se prolongam por muito tempo, acabamos por desanimar, desmotivar e as incertezas vêm sobre o nosso coração e nos sentimos cansados, com o sentimento de querer desistir, abandonar os caminhos. Quando as crises são prolongadas e não obtemos as respostas que tanto desejamos de Deus, isso leva-nos ao desânimo. Mas temos que entender hoje, aqui tem que entrar na nossa mente, que nós assumimos uma posição nesta terra como cristãos, que o mundo não nos ama, iremos enfrentar por tribulações. Jesus Cristo disse: no mundo, nesta terra, neste planeta, nós iremos passar por a tribulação, irão ter problemas, irão ser perseguidos. Entretanto, a Bíblia diz que Ele não nos deixou órfãos, que Ele não nos deixou sós. Ele foi para junto do Pai, mas deixou conosco outro Consolador, o verdadeiro Consolador. E a mensagem que quero passar à igreja é: não desanimes, não vires as costas ao Deus Todo-Poderoso, não desanimes. Tens um Pai que cuida, um Pai que alimenta, um Pai que prospera, um Pai que abençoa, um Pai que consola, independentemente daquilo que possa estar ocorrendo nesta terra, independentemente das guerras, dos aumentos, do desemprego, da fome, das pestes. Temos um Deus que nos ama e que está disponível para derramar a sua graça sobre a sua igreja. Não é a ausência de tribulação que vai descrever o quão grande e maravilhoso e misericordioso é o nosso Deus. Quem é o Covid, quem são as gripes, quem são as doenças, quem são os acidentes, quem são os tumores, quem são as doenças incuráveis para limitar a grandeza do nosso Deus? Não desanimes. E à luz deste texto, nós vamos aprender algumas lições e perceber a razão de algumas coisas não encontrarem realmente a solução que nós pretendemos. À luz deste texto, nós vamos entender que nem tudo terá a nossa solução.
Nem tudo irá correr de acordo com aquilo que nós queremos, ou de acordo com aquilo que nós tanto desejamos, ou até mesmo que nos traga tanto conforto. Paulo aqui, nesta carta, faz a sua defesa aos coríntios. Coríntios, todos nós, os irmãos de Coríntios, já sabemos que eles eram assim um pouco rebeldezinhos, não é? Então nesta carta, o apóstolo Paulo vai fazer a sua defesa apostólica em relação ao chamado que havia sido determinado por Deus para a sua vida, sendo ele apóstolo. E aqui haviam alguns irmãos naquela igreja que estavam realmente a querer colocar o pastor daquela igreja, o apóstolo daquela igreja, fora daquela igreja. Só aqui em Coríntios é que existia isso, meu Deus do céu. E o apóstolo Paulo vai fazer a sua defesa e querem colocar o apóstolo Paulo fora daquele lugar. Porquê? Destituí-lo daquela posição ou cargo apostólico. Porquê? Porque eles diziam que eles mesmos já haviam tido experiências fantásticas. Eles próprios já tinham tido experiências acima daquilo que o apóstolo Paulo havia tido. E como nós lemos no texto, o próprio apóstolo Paulo diz que ele teve uma experiência inefável, inexprimível. Ele faz a sua defesa descrevendo que havia ido até ao terceiro céu, entrado no visto, o alto e sublime trono. A experiência que o apóstolo Paulo e a forma como ele se defende, já que os falsos apóstolos que se haviam infiltrado nesta igreja estavam a invocar, a reivindicar o direito do verdadeiro apostolado, estavam a dizer: nós é que somos os verdadeiros apóstolos aqui nesta igreja. Nós chegamos agora aqui, nós é que somos. Porquê? Porque nós é que já temos grandes experiências espirituais. Nós é que somos os espirituais. E o apóstolo Paulo nesta carta vai dizer: ah é? É preciso provar, é preciso dizer, testemunhar que tipo de experiência eu já tive para poder assumir o apostolado. É preciso, então eu vou revelar. Então fiquem cientes que em determinada altura o Altíssimo, Soberano, deu uma experiência inefável, inexprimível. A experiência, o lugar foi tão grande onde ele me levou, que ele me levou ao terceiro céu. Descreveu como o terceiro céu. Esteve na entrada do trono, esteve no lugar do trono. Então para ser apóstolo é necessário ter... Então eu vou contar. E o apóstolo Paulo conta essa experiência. Foi ao terceiro céu. O apóstolo Paulo esteve no lugar do trono. Esteve no céu, onde habita o Senhor. Tal como nós chamamos o paraíso. O que significa a palavra inefável? No texto diz que não lhe foi dada a permissão para falar, não lhe foi dada a ordem para falar, mas não que o próprio Deus desautorizasse o apóstolo Paulo de explicar. Não lhe foi dada a capacidade, porque aquilo que ele viveu, experienciou, era inadjetivável. É, exatamente. Eu saí de casa com o dom de língua estranha e quis arranjar esta palavra aqui agora mesmo. Era incapaz de atribuir um adjetivo para descrever aquilo que ele havia experienciado, vivido. Então o apóstolo Paulo faz a sua defesa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: e para que não me exaltasse, ensoberbecesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. O apóstolo Paulo explica ou defende-se perante os falsos apóstolos, mas ao mesmo tempo ele vai nos ensinar como podemos ultrapassar, viver tempos, momentos de grande sofrimento e humilhações. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer quando diz foi-me dado, foi posto
um espinho na carne. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com esta metáfora, com esta linguagem? Será que foi mesmo um espinho de uma rosa? Será que foi um espinho? Que tipo de espinho foi-lhe colocado? Que tipo de tribulação, problema foi-lhe dado? Qual a razão de ter sido colocado? Ele disse que por causa das revelações de que ele viu, por causa de tudo aquilo que ele viu, foi-lhe dado, posto um espinho na carne. Foi submetido o apóstolo Paulo a algo muito doloroso. Por causa do quê? Das revelações. Por causa de toda aquela revelação que ele havia tido, todo aquele vislumbre que jamais encontraria adjetivo, foi-lhe colocado um espinho na carne. Foi sofrimento colocado na vida dele. A palavra espinho no grego dá a ideia de uma estaca, ou também de um anzol. Você já espetou algum anzol na mão? Custa a sair? Por algum motivo o anzol, quando entra, tem aquela ponta meio esquisita para depois não sair, verdade? Então o espinho dá a ideia disso. Ou de uma estaca. E estaca para quê? Você, se calhar, uma estaca, está-se a lembrar de uma estaca? Você para prender uma tenda? Não. Esta estaca era para ser colocada, para servir de empalamento. A condenação dos assassinos, dos homicidas, dos violadores, eles eram condenados por empalamento. Sabe o que é empalamento? Era-lhes cravado de baixo a cima uma estaca. Só para ter a noção do sofrimento, do tipo de espinho e de dor que o apóstolo Paulo estava a sentir. Era uma lasca. Quantos aqui já sentiram uma lasca no dedo? E, meu Deus, está a doer e dói, dói, e dói. Constantemente aquela dor, o dedo fica roxo num lado. Era esse tipo de espinho, esse tipo de problema que o apóstolo Paulo estava a sentir. E era algo doloroso. Causava-lhe muito sofrimento, dor. Por outras palavras, era um homem que vivia diariamente empalado. Isso é assim que se diz. Empalamento, empalado. Era um homem que estava constantemente com dor. Mas qual era realmente este espinho que o apóstolo Paulo tinha? Segundo Calvino, a sua ideia é que era algo espiritual. O apóstolo Paulo, o tipo de espinho que lhe havia sido, que ele tinha, com o qual ele tinha que conviver, o tipo de sofrimento com o qual ele tinha que viver, era algo espiritual. Diuturnamente, diariamente, noturnamente, semanalmente, mensalmente, todos os dias, every day, every night, o apóstolo Paulo era atormentado, segundo Calvino, por demónios, problema espiritual. Segundo Lutero, o espinho que a Bíblia fala era a perseguição dos romanos. Era a perseguição que os romanos, os judeus, estavam a fazer constantemente. Paulo, flagelar Paulo. E outros entendem que fosse inclusive algum problema físico. Ok? Problema de vista, provocada por um problema de malária. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai escrever: com grandes letras vos escrevo. E eles entenderem que está a escrever grande, deve ser porque vê mal. Então, temos aqui várias interpretações para aquilo que realmente poderia ser o espinho. Alguns estudiosos e teólogos também dizem que poderia ser problemas morais. Que o apóstolo Paulo podia ter problemas, sofria pelos pecados e ele tinha que combater diariamente. Você sabe o que é combater diariamente? Contra as tentações que você é testado, provado diariamente. Contra aquele pecado que você constantemente cai e luta contra isso para não cair. E possivelmente poderia ser o pecado, um pecado que estaria a causar muito sofrimento na vida do apóstolo Paulo. E talvez nós temos que lidar com isso. Qual será o nosso espinho? Que tipo de espinho nós temos? Que tipo de espinho nós vamos ter que conviver até o resto das nossas vidas? Que tipo de espinho é moral, espiritual?
Sofre perseguição no seu trabalho. Que tipo de espinho, que tipo de dor, humilhação nós passamos e temos. E apesar do espinho não ser necessariamente definido, ninguém consegue dizer especificamente que tipo de espinho era, espiritual, moral, físico. Nós podemos aprender 3 lições aqui. Primeiro, não existe nenhum crente que não sofra. Todos nós, de alguma maneira, em algum momento, em alguma circunstância na nossa vida, nós passaremos por sofrimento. Aliás, faz parte do nosso ADN, é passarmos por tribulações. Bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês passarão as mesmas tribulações que eu passei. Vão-vos perseguir por causa do meu nome. Vão-vos perseguir por causa da pregação do Evangelho. Vão passar. E não existe um crente sequer que não passe por isso. E seja em que campo for. Campo moral, espiritual, físico, emocional. Jesus foi claro. João 16:32. No mundo tereis aflições. Então não há um crente que não sofra. Segunda lição que nós aprendemos aqui: é Deus quem provoca. Pode parecer estranho, meu irmão. É Deus quem provoca o sofrimento. Sim, porque eu creio num Deus soberano. Eu cultuo um Deus que tem poder para todas as coisas. Não tenho um Deus que está no braço de ferro com Satanás. Eu não tenho um Deus que ganha a luta ali aos 89,59 segundos. Eu tenho um Deus que é soberano. Tenho um Deus que é majestoso, poderoso, é o Rei da Glória. Então é Deus quem provoca o sofrimento. O texto vai dizer: foi dado, posto, um espinho na carne. E no grego dá a ideia do quê? Foi Deus quem provocou, foi Deus quem permitiu, foi Deus quem validou, foi Deus que disse: olha, podes fazer. Lembram-se de Jó? Agora, o que é que foi dito a Jó? O que é que Deus disse a Satanás? Vai, leva-lhe tudo, mas na vida dele não lhe levas a vida. E Jó foi provado, foi testado. Então, em Gênesis 22 diz: e pôs Deus Abraão à prova. Ou você até aqui pensava que o diabo tinha alguma autoridade sobre a sua vida cristão, crente? Foi Deus quem provocou o sofrimento, meu irmão. É Deus que tem o poder e a autoridade para permitir ou não permitir aquilo que seja nesta terra. Eu cultuo a um Deus soberano, divino, tem poder para todas as coisas. E eu repreendo aqui em nome de Jesus: Satanás não tem poder sobre coisa alguma, permissão para tocar na vida de alguém, se não for pela ordem do omnipotente, omnisciente, omnipresente, o nosso Deus. É Ele quem comanda a nossa vida. É Ele quem comanda a nossa vida, meu irmão. Eu acredito na sua soberania, na sua supremacia. É esse Deus que eu cultuo, que nós cultuamos. Em terceiro lugar, um instrumento de Deus para o sofrimento. Aquele espinho foi um instrumento de Deus. E você vai ver, leia o texto, ouça com atenção. Foi-me dado, ou posto, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é angelios, que quer dizer anjo. Era um anjo do diabo, era um anjo de Satanás, era um anjo caído. E como eu disse anteriormente, até pode parecer estranho, mas é como Deus tivesse dito: está aqui a estaca, está aqui o espinho, está aqui a humilhação, está aqui a provação, está aqui o sofrimento. Agora vai lá e pica o apóstolo Paulo. Está aqui a circunstância, a tempestade. Agora pica ele, tormenta ele, faz isso, eu estou-te a dar permissão. A ideia no grego é essa: fustiga Paulo. Como eu disse anteriormente,
No caso de Jó, o diabo vai até Deus acusar Jó e Deus diz: toca em tudo que é dele, mas não lhe tiras a vida. Tens um limite, só tens permissão até. Mas vais debaixo das minhas ordens, dos meus preceitos. Vais de acordo com a minha ordem. Os teus comportamentos, as tuas ações estão limitadas, pois em mim está a soberania, em mim está o comando, está nas minhas mãos o poder do fazer e do desfazer, do abrir e do fechar. É a ideia aqui, um instrumento de Deus. E Deus vai permitir muitas vezes, algumas vezes na nossa vida, que algo ruim, mau aconteça. E você é testemunha disso. Ou nunca aconteceu nada ruim na sua vida. E aconteceu por quê? Porque Deus permitiu. Porque assim Deus permitiu. É necessário entender que, mais uma vez, olhando para Satanás, que esta criatura está na categoria de coisas criadas. O autêntico, o verdadeiro, o altíssimo, só um, que é o Senhor. O diabo está na categoria de coisas criadas. Outra coisa que nós aprendemos aqui neste texto: o espinho não só causava dor nem sofrimento, mas este espinho também causava humilhação. O texto diz: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O mensageiro de Satanás não é para me dar um murro na cara, para causar dano, para partir o nariz, para partir um dente. Não. O mensageiro de Satanás veio para me esbofetear, para me humilhar na forma com que me agredia. É o que o texto diz: esbofetear. Esbofetear no grego também dá a ideia que não é para causar dano, não é para machucar, não é para danificar. É única e simplesmente para humilhar. É o mesmo esbofetear que Jesus levou no pátio do sumo sacerdote. Lembra-se quando o apóstolo Paulo ofendeu o sacerdote Ananias? Em que o apóstolo Paulo diz: que és tu, parede caiada? Porque não conseguia encontrar nada no sacerdote que o definisse como tal. E ele é agredido, é esbofeteado. Aquela bufetada que é dada para humilhar. E era esta a situação que o apóstolo Paulo passa. Talvez muitos que estão aqui tenham sentido esbofetear diário nas suas vidas. Se sentem humilhados. Talvez muitos aqui estão a conviver agora aqui, estão a olhar para mim e têm um espinho tão cravado na alma que causa muita dor. Talvez esse espinho esteja a ser cravado em si e naqueles que estão lá em casa. Talvez esse espinho já cause tanta vergonha que não permita que você vá até Deus ou se debruce sobre a palavra de Deus. Talvez seja um espinho no campo moral que você se sinta indigno de estar aqui nesta noite, se sinta indigno de chegar à presença de Deus, não se acha digno de fazer a obra de Deus, não se acha digno de estar com a sua esposa, com o seu esposo, não acha digno da graça e da misericórdia de Deus. Talvez esse espinho esteja a causar tudo isso, vergonha, sofrimento com o qual nós não estamos a conseguir lidar, e a nossa perspectiva para esse espinho é somente de dor, derrota. Diariamente esse espinho parece que crava mais. Mas o espinho de Paulo
Era providência divina. Muda o chip, escuta. Olha para as humilhações, para os sofrimentos e começa, através do texto, espinho, sofrimento na nossa vida diária, a mudar a perspectiva que tu tens para os teus sofrimentos, ok? Para a tua doença, começa a visualizar. Foi providência divina na vida de Paulo. Verso 7. A fim de me não exaltar, de não me ensoberbecer. O espinho foi-me colocado na carne com um fim divino. 3 améns, ok. Entenda isso, que a doença pode ser providência divina. Como? Pensa que o Deus é só da cura? O Deus também pode permitir que venha algo para trabalhar o teu coração, para trabalhar a tua fé, para moldar o teu caráter. Pode vir Deus tirar. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele? A honra e o louvor. A música já dá para entender melhor, não é? Deus me deu, Deus me tirou. Deus pode tirar a fim de que não me exalta, a fim de que não me ensoberbeça. E a palavra no grego de ensoberbecer ou exaltar dá a ideia de hiper. E o que significa hiper? É ir além de. Eu não me vou exaltar, eu não vou além de. Hiper significa o quê? Mais do que. Acima de. Foi-me colocado um espinho na carne para não me julgar mais do que. Ser mais do que. Estar acima mais do que. Foi-me colocado um espinho na carne, uma provação, uma situação adversa, porque o meu nome exalte. Porque a experiência é grande, o milagre foi grande, a glória foi tão grande que eu não posso exaltar. O ego não pode tomar conta de mim, a soberba não pode tomar conta de mim. Por isso foi colocado um espinho na carne. A experiência que este homem viveu, meu irmão, foi uma experiência que poderia ao mesmo tempo prejudicá-lo, derivada da condição humana. Nós somos fracos, tendenciosos a ceder às tentações da carne. Somos. Dá-lhes dinheiro e poder e verás quem realmente Ele é. Dá-lhes dinheiro e poder e eles se revelarão. Então as revelações que Paulo recebeu poderiam prejudicá-lo. A revelação inefável, inexprimível, podia tirá-lo do caminho, levá-lo a pecar contra Deus, a cometer o pecado de soberba. Por isso foi-lhe colocado um espinho na carne, para que Paulo não pensasse que era mais do que, para que Paulo não pensasse que estava acima de, para que Paulo não fosse além de. Era providência divina. E por mais que seja difícil nós entendermos, é necessário, urgente, para que sejamos uma igreja madura e que cresçamos, podemos sair daqui hoje a entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito, simplesmente porque é o nosso Deus que está no controle. Todas, independentemente do resultado final te agradar ou não, tudo provém dele, tudo é para ele, é ele que comanda, é ele que faz, é ele que ele desfaz, é ele, é providência divina. E os espinhos na nossa carne é para nos manter humildes. É para nos mantermos quebrantados, abençoados, a aflição. Hoje fui ao hospital com a minha filha, meu Deus do céu.
Foi a primeira vez que, já contei para um ou outro, mas conto agora para a igreja, fui ao hospital com a minha filha fazer análises. Acho que é a primeira vez, pelo menos comigo, que ela faz análises. Coloca... acho que é a primeira vez, não? É a primeira vez que faz análises. Nunca foi necessário, graças a Deus, glória a Jesus por isso. Mas hoje foi necessário. Então fui ao hospital com ela. Minha esposa disse, pai, vai tu. Eu fui, amém. Já vai perceber o contexto do texto. E eu vou e vamos lá para a salinha. Chama Maria Clara. E vou com a Maria Clara para a salinha. A Maria Clara senta-se ao meu colo. Ai, que tal, pai, meu Deus, até se portou bem e tal. Entretanto, estica o braço, metem o garrote. Estou a sentir dor, mas nada chorosa, até estava a ser valente, ok? E de repente, não olhes, filho, olha para mim, não olhes para lá, podes, pronto, sentes melhor. Não, eu quero olhar. Ela a olhar, com aquela voz de menina, não é? Sensível, doce, princesa e tal. Eu quero olhar, começo a olhar. Começam a tirar sangue, aparentemente estava tudo bem, não chora, não grita, não tira o braço, está tudo ok, mas de repente começa-se a sentir mal. E eu olho, olha, eu até fico emocionado, não sei o que é que se passou comigo, mas ela começa a revirar os olhos e a minha filha começa com espasmos nos meus braços, fazer assim, e a revirar os olhos e perde os sentidos. E eu com ela no meu colo e só tenho uma reação, independentemente da quantidade de pessoas que estavam ali, de começar a orar a Deus. E pedir a Deus, Deus ajuda-nos, ajuda a minha filha. Para a enfermeira até podia ser uma coisa normal, que acontece 50 vezes por dia. Mas para mim, pai, era a primeira vez. E ali eu vi e senti novamente a minha dependência. Está em ti, Jesus. Deus, eu preciso de ti agora, independentemente de ser normal acontecer para os enfermeiros. Aquilo para mim foi muito marcante, ver ela a revirar os olhos e assim, fazer assim. Aquilo tocou muito o meu coração. Eu ali via que a providência, a minha dependência da minha casa e da minha filha estava no Senhor. Abençoado espinho na carne que eu tive hoje, que me foi cravado, empalado hoje naquele hospital, independentemente de ser uma coisa simples, casual para mim, eu senti e redefiniu a minha dependência do meu Senhor. Eu já desmaiei quando fui tirar sangue, já desmaiei, mas ver aquilo redefiniu a minha confiança e a minha dependência no Senhor. Abençoado espinho que senti hoje, ser cravado na minha carne, porque me aproximou mais do meu Senhor. E era essa perspectiva que o apóstolo Paulo tinha. Que o espinho, e que nós temos de ter vinha da parte de Deus para manter Paulo humilde, dependente, para santificar Paulo, para mostrar a Paulo, independentemente do homem, da relevância que possas ter em Corinto, em Éfeso, na igreja de Salónica, nas igrejas da zona da Galácia, tu dependes de mim, Paulo. Esse espinho é cravado para tu saberes, independentemente das marcas que carregas no teu lombo, tu continuas a depender de mim. Então foi providência ao mal. Qual deve ser a nossa atitude diante de todos estes espinhos que ocorrem na nossa vida? Vamos aprender no texto, verso 8. Qual a nossa atitude diante do sofrimento, da humilhação ou dos espinhos que ocorrem durante a nossa vida ou que nós temos durante a nossa vida? Verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O que é que o apóstolo Paulo fez em razão a tanto sofrimento? Orou. O apóstolo Paulo orou. É lícito orar, devemos orar, é bíblico orar. Sabem quanto tempo este problema, este espinho estava na vida do apóstolo Paulo? 14 anos! 14 anos debaixo desta dor, 14 anos sendo esbofeteado, 14 anos sendo humilhado, 14 anos, e é óbvio esta atitude: vou orar 3 vezes, mas 3 vezes orei e o espinho permaneceu. Paulo pediu para Deus tirar o espinho. Tira, Deus, livra-me, Deus, elimina este espinho, livra-me deste sofrimento. Mas o espinho permaneceu.
Talvez você se reveja nisso. Senhor, até quando eu vou ser humilhado? Até quando eu vou sofrer desta maneira? Até quando eu tenho que conviver com este problema na minha casa? Até quando eu tenho que ser humilhado pelo meu patrão? Até quando eu tenho que ter problemas na minha alma, no meu físico? Porque é que eu tenho que ter esta deficiência física, este problema emocional? Você vai orar. Este texto faz uma alusão ao texto de Getsemane, ao momento em que Jesus estava no Getsemane. Jesus orou 3 vezes: passa de mim esse cálice. E Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira de mim este espinho. E nós neste texto, nesta passagem, aprendemos 3 lições. Primeira lição: devemos sempre orar pelos nossos sofrimentos. Devemos sempre orar quando estamos em situações de humilhação. É bíblico orar em nós. Deus pode tirar o espinho. Deus pode te livrar desse sofrimento. Segundo lugar, temos que entender hoje e aprender hoje que nós podemos orar, mas nem sempre Deus vai responder quando você orar. Pode não responder hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 10 anos. Mas poderá responder daqui a 11 anos. Poderá responder, ora, mas a resposta não vem de imediato. Em terceiro lugar, você pode orar a sua vida toda e Deus não responder, ou Deus não o livrar. O apóstolo Paulo continua com o espinho. Nós podemos continuar com esse espinho. O apóstolo Paulo no texto diz que ele continua, permanece, orou, mas Deus não o livrou. E o lindo desta história, o lindo deste testemunho, é que se Deus permite que nós fiquemos com o espinho, que providência Ele nos vai dar? Como Ele nos vai consolar? Ou será que o nosso Deus é um Deus negligente e permite de bom agrado que os seus filhos sofram? Não. Qual a solução? Qual é a solução para conviver com essa humilhação? Qual é a solução para permanecer com esse aguilhão? Qual é a solução? Verso 9. E disse-me Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, vais permanecer com o espinho, mas eu dou-te graça. Paulo, vais continuar a ser esbofeteado, mas eu dou-te graça. Paulo, podes ter esse problema moral, mas onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Escuta, o espinho pode continuar, mas eu estou certo que Deus vai te ajudar a suportar essa dor. Não haverá fardo mais pesado que não o possas carregar. É a promessa, o teu fardo não será tão pesado que não o possas suportar. Deus vai nos ajudar, mesmo com o espinho. Deus vai nos ajudar. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Vais permanecer com o espinho na tua área financeira, mas eu vou prover recursos. Eu vou te dar poder, Paulo, para pregar. Eu vou te dar sabedoria. Podes permanecer com o espinho, mas eu vou te dar sabedoria para lidares com tudo isso. Eu vou prover graça, recursos, poder, mas onde? Sempre na minha presença. Aqui aprendemos mais 3 lições. Primeira, às vezes Deus tira o espinho, Deus remove. Nós fazemos aquela campanha fervorosa em prol da saúde do nosso irmão e a cura acontece, o milagre acontece, o pão multiplica, o vinho aparece. O morto se levanta, o cego começa a ver, o paralítico larga o seu leito e começa a saltar e a pular. O surdo ouve, o leproso é curado, o irmão é liberto, a família é restaurada. Poderá acontecer. Deus tirar o espinho.
também poderá acontecer que o espinho poderá sair, mas num tempo indeterminado. Um tempo indeterminado que nós não sabemos, que nós não calculamos. Talvez o marido vai converter, mas nós não sabemos, não há indícios, não há razões, não há causas, não há efeitos, não há nada acontece. Mas nós temos que continuar a orar. Em terceiro lugar, jamais irá retirar o espinho. A dor vai continuar. Independentemente do espinho ser removido, logo, independentemente do espinho ser removido a determinado tempo, em tempo indeterminado, independentemente do espinho jamais sair, nós temos que entender que a sua graça nos basta. Nós não estamos bem por causa da ausência de problemas. Nós estamos bem por causa da permanência da sua graça. Escuta, nós não estamos bem neste mundo porque não passamos problemas. Nós estamos bem independentemente dos problemas, porque a tua graça me basta. Estou doente, glória a Deus, a graça me basta. Tenho 3 dias de vida, glória a Jesus, a tua graça me basta. Não tenho pão, não tenho arroz, não tenho macarrão, não tenho feijão e muito menos picanha, glória a Deus, porque a tua graça me basta. Essa é a postura e a perspectiva do cristão em relação ao sofrimento. A ideia é a seguinte: o Gabriel vai ali na linha vermelha no Rio de Janeiro. É vermelha? Toda a gente conhece? Vai passar a linha vermelha e é alvejado. Aliás, só tiros de vez em quando, não é? E é alvejado. E a bala entra, perfura o seu joelho. E a operação na operação é impossível retirar a bala. E é dito ao Gabriel: Gabriel, olha, infelizmente passaste nessa altura naquela linha, naquela estrada, foste baleado e agora não é possível retirar a bala. E o Gabriel vai ter que aprender a viver com aquela bala. E aquela bala, enquanto está no seu joelho, causa muita dor. E o que é que a ideia do texto nos diz? Que é que o Gabriel, para que, estando a bala no seu joelho, o Gabriel tem que ir uma vez por semana levar uma injeção ao médico, para que possa andar uma semana novamente sem dor. Passado uma semana, o Gabriel tem que ir novamente ao médico, porque tem lá a bala, e levar novamente uma injeção para que a dor desapareça. A ideia do texto é essa: a bala vai continuar lá, mas diariamente você vai ter que estar na presença do médico para que essa dor cesse, para que a bala, o espinho, a humilhação, o sofrimento cesse. Ele está lá, tenta cutucar, causa algum incômodo, mas na presença do Pai, devido à sua graça, à injeção de graça que nos é dada, aquela dor do joelho desaparece. Aquela, diante de tanta graça, aquela humilhação não é nada, a depreciação das pessoas não é nada, a crítica das pessoas não é nada, porque ele é munido, contagiado, regado, banhado de tanta graça. Você sabe o poder da graça? O poder da graça é você estar na faixa de Gaza, caírem bombas de um lado e do outro, e você dizer: a tua graça me basta. Não sabe quando é que vai cair uma bomba em cima de si, mas você caminha cheio de graça. O seu sorriso, o seu semblante, a sua postura é inalterável, é contagiosa. Porquê? Porque você é munido de muita graça. Estou quase a terminar, diga amém. Agora vamos ver a razão pela qual Paulo passava, ou Deus permitia, o sofrimento. Verso 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer ser aperfeiçoado? Você quer ter um upgrade espiritual? Você quer um ano de maturidade, onde vai obter mais maturidade? Peça assim: Deus, dá-me provações. Olha, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
aperfeiçoa, não é se mantém igual, se estagna, se mantém inalterável. Não, na provação, no caminho cheio de espinhos, cheio de dor, cheio de humilhação, cheio de prova, traição, o meu poder sofre um upgrade. O meu poder se aperfeiçoa. Há mais glória, há mais unção, há mais terra na sua vida, há mais sapatinho de fogo, falando numa linguagem mais gospel, há mais ousadia, há mais coragem, há mais intrepidez, há mais tudo em Deus no meio da provação. Então pense duas vezes antes de livra-me desta provação. O salmista sabia que no meio do vale da sombra da morte ele podia andar, porque o Senhor estará comigo. Então venham, é para ter a presença do Senhor? Então eu vou procurar o primeiro vale de sombra e de morte. Esta é a ideia do texto. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, no teu espinho. O espinho é providência. Eu não vou tirar palo, porque eu tenho propósitos grandes, enormes para a tua vida. Você quer definir se o propósito está diante de si é grande ou é pequeno? Faça uma medição, um cálculo, um exame ao tipo de provação que você está a passar. Os desertos são universidades de conduta, de caráter e no nosso espírito, na vida do cristão. O meu poder se aperfeiçoa. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado. Olha só. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ou foi-me bom eu ter passado, ou ser afligido, para que aprendesse os teus decretos. Os sofrimentos são universidade, é a escola de Deus para o crente. É a escola de Deus para o imaturo. É a escola de Deus para aquele que ainda está verde e Deus quer amadurecer. O salmista diz: foi bom, ainda bem que aconteceu, porque eu precisava de aprender mais. Eu precisava de aprender mais sobre os teus estatutos. Eu precisava de ser aperfeiçoado. Paulo está a dizer: o meu poder revela nos fracos, através dos fracos. 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. É nas fraquezas, meu irmão, que o poder. Às vezes a tendência é parecer que estamos fortes, não é? A tendência humana é nós revelarmos que estamos fortes. Queremos passar por pessoas das quais nós não somos, certo? Até mesmo às vezes diante de Deus. Na sua fraqueza, nas injúrias, nas perseguições, é aí que o amor de Cristo nos trabalha verdadeiramente. Tenha esta perspectiva das suas aflições. Veja nessa perspectiva e a sua vida mudará. Amém? Vamos ficar de... I love you, Lord. Oh, your mercy never fails.